Capítulo oculto dos deuses mortos, mas para onde vamos agora? Somos pessoas comuns, estamos sujeitos à morte e a destruí-lo. Somos mortais. Permita-nos então morrer, que pereçamos agora, já que nossos deuses já estão mortos. Um apelo dos astecas aos seus conquistadores espanhóis. Entende direito? Vó que me quer aqui? Enquanto eu luto para superar cada ano que passa. E todos esses demônios me mantêm acordado a noite toda. Apaunai, tom de longe eiti este nos capítulos anteriores. Analisamos as culturas sumeria e egípcia e destacaram seu foco em astronomia, astrologia e rituais que conectam ideias de morte. E a vida após a morte com jornadas para outros mundos. É óbvio que a humanidade tem sido preocupada com as estrelas e com a crença de que os deuses se originaram de lá, e que os humanos têm as estrelas como destino final. Isso pode não ser suficiente para, contudo, isso não convence muitas pessoas da influência extraterrestre sobre a humanidade. O fato de ansiarmos pelas estrelas não significa que tenhamos sido visitados por elas. Seres das estrelas. Mesmo que nossos documentos culturais insistam em uma explicação extraterrestre, isto é, divina, angelical, etc., para os avanços tecnológicos e humanos capacidades intelectuais, e estão repletos de exemplos de humanos e deuses interagindo, a falta de evidências concretas para sustentar essa afirmação. No entanto, há evidências de outro tipo que muitas vezes são ignoradas, até mesmo pelos mais defensores vocais da hipótese dos antigos astronautas, e essa é a evidência de uma causa mais profunda conexão entre seres humanos e inteligências não humanas que pode ser encontrada em anomalias da arquitetura ou mesmo nos próprios mitos. Essa e a conexão psicobiológica. Por exemplo, uma característica das religiões e culturas em todo o mundo é a fenômeno do sacrifício de sangue, inclusive sacrifício humano. Variais do sacrifício humano surgiram em todos os lugares, desde o antigo Israel até as Ilhas Britânicas, desde o sul do Pacífico à Índia e nas Américas. Culturas e civilizações que não tinham o contato perceptível entre si desenvolveu formas de sacrifício humano para muitos. Pelos mesmos motivos. A ideia de que os deuses querem, precisam ou merecem sangue humano. Obviamente, trata-se de uma característica da condição humana que até agora escapou a uma análise seria. Estudar. Embora tenham sido escritos livros sobre o tema do sacrifício humano, eles têm se concentrado principalmente nas práticas e nas justificativas para elas em diversos contextos. Culturas, em vez de representar uma tentativa de compreendê-la a partir de uma perspectiva mais ampla. Perspectiva. O que complica as coisas é que esses mesmos estudos tendem a associar sacrifício humano com massacres e genocídios, em tempos de guerra e conquista, como se uma era simplesmente uma e ter a outra. De que achamos que entendemos a guerra, nós suponhamos que entendemos o sacrifício humano. No entanto, isso é tão problemático quanto sugerindo que, uma vez que entendemos por que um homem mata o amante de sua esposa num acesso de fúria, a raiva ciumenta que também compreendemos no assassino em Síria, já que ambos são culpados de assassinato. Como sabemos, nada poderia estar mais longe da verdade. O fenômeno do sacrifício de sangue tem sido descrito na era moderna como um costume selvagem de raças estrangeiras. Os romanos reprimiram o costume humano sacrifício na Grã-Bretanha durante a época dos Cesares. Os espanhóis puseram fim a essa prática. No México, durante a época da conquista, o sacrifício humano não era algo a que pessoas civilizadas fizeram. Embora tanto os romanos quanto os espanhóis não tivessem o problema residia na invasão, subjugação e massacre em si. Eles simplesmente não associam suas práticas a rituais religiosos. No século XX, o tema do sacrifício humano e das tribos selvagens que viviam tornou-se recorrente. À margem da sociedade, isso instigava o público europeu e americano. Estes eram associados a deuses pagos e rituais arcanos e emocionantes que ocorrem nas selvas, pantanos e outros locais remotos, ou seja, não urbanos. Cultos assassinos na Índia ganharam destaque, e escritores de ficção, como Rudyard Kipling e Talbot Mundy, e funcionários do rádio britânico, como William Sleeman, fariam ou Studi eram famosos. Os Tudi, de quem deriva a palavra Tag ou bandido, eram ambos devotos hindus e muçulmanos da deusa Kali, uma divindade temível para alguns, cujas as vítimas tinham que ser mortas por estrangulamento e seus corpos posteriormente mutilados para que cada gota derramada pertencia à deusa. Quem pode esquecer a cena de Miri na Trilha Sem Mentira? Versal cinematográfica de Gunga Din, de Kipling, com os Tudis gritando: "Matem!"
Matem por amor de Kali. Que o culto de Tuji não era nem de longe tão monolítico ou organizado quanto os britânicos, que estavam interessados em evangelizar a Índia em nome do cristianismo. Na época, suspeita ou declarada, e agora objeto de algum estudo acadêmico. Controvérsia. Relatos semelhantes, em grande parte imaginários, chegaram à imprensa americana. Com relação ao Haiti e à religião do Vodou, ou Vodou, como é popularmente conhecida, em parte como justificativa ou pretexto para a ocupação americana. O escritor de terror gótico A.P.P. Lovecraft incluiu uma cena de adoradores de Vodou da Louisiana em sua história, o chamado de Cthulhu, publicada em Illifinis Intiwat, e os associou ao culto empenhado em trazer os deuses alienígenas de volta para a Terra. Seu meio de contato com esses deuses era o sumo sacerdote Cthulhu. Morto, mas sonhando, uma das religiões antigas mais estranhas que se pode estudar é a dos astecas. Por um lado, sua filosofia é religiosa e seus textos são de uma beleza comovente, e por outro, tão sofisticado quanto se poderia desejar. Para os astecas, a poesia era a única verdade. Poderia esperar isso nesta existência mundana. Por outro lado, o ritual para o qual eles são mais conhecidos, sacrifícios humanos, e eram praticados em uma escala tão enorme, que se poderia dizer que nenhuma outra religião na história registrada foi tão selvagem ou brutal em sua expressão. Como poderia uma cultura tão consciente da condição humana e da apungência, para não dizer a precariedade da vida humana, estar tão obcecada com o desprendimento de sangue humano, especialmente na esfera pública, com toda a pompa e circunstância de que eram capazes? Assim como em muitas outras culturas, os astecas acreditavam que os humanos foram criados pelos deuses, como trabalhadores e como objetos de diversão, como brinquedos. Eles também acreditavam que os seres humanos continham o sangue dos deuses, sangue que era misturado com matéria-prima em uma argila. Vaso! Isso é semelhante ao conceito sumário. Eles também construíram pirâmides, e a teologia asteca se baseia na ideia de que os deuses e os humanos preexistiam, e estavam organizados em famílias de dualidades, de casais divinos. Assim como o panteão egípcio. É importante entender que o conceito de uma criação divina dos seres humanos é uma ideia quase universal. Não é algo que devamos esperar como normal. Compreensão humana do mundo ou de suas origens. Não é algo que seja evidente por si mesmo, nem mesmo em um contexto puramente religioso ou espiritual. Porque os humanos concebem a sua própria criação como algo que acontece por causa de um deus ou deuses, essencialmente, conforme entendido pelos gnósticos, seres alienígenas decidindo se expandir dessa forma. De que maneira? É um dos mitos que suscita desprezo por parte de cientistas e ateus, que insistem que os seres humanos evoluíram ao longo de milhares de anos a partir de amebas unicelulares, e que não havia outra causa extraterrestre ou divina, e de fato não há nenhuma causa difícil. Há evidências que sugerem o contrário. No entanto, trata-se de um mito com uma surpreendente abrangência em diversos lugares. Locais geográficos tão distantes uns dos outros no espaço e no tempo quanto a antiga Sumeria, o México Azteca. Será que é algo intrínseco, a consciência humana que nos impele? Por que devemos pensar em nossas origens dessa maneira? E qual a conexão entre os deuses e sacrifícios de sangue, algo que encontramos em todas as religiões do mundo com o possível exceção do budismo, e que os astecas levaram à sua conclusão lógica extremo? A história e a cultura asteca podem nos dar algumas respostas. Os astecas não foram a civilização mais antiga do México. Essa honra provavelmente pertence a os olmecas, a cultura que nos legou aquelas enormes cabeças esculpidas em pedra. A cultura olmeca começou em algum momento em meados do segundo milênio AC, e assim por diante. Floresceram durante o período das dinastias do Novo Reino Egípcio, incluindo o reinado de Akhenaton e seu filho Tutankhamon. Assim como os egípcios, os olmecas construíram pirâmides, como a Grande Pirâmide de Laventa, no estado de Tabasco, que ainda se ergue a mais de 30 metros acima da terra, e em pelo menos um exemplo, a da Pirâmide de 277 nos descoberta recentemente em Chiapas, e associado à cultura Zoque, que foi precursora da cultura olmeca. Os toltecas foram os intermediários entre os olmecas e os astecas. Mais um aspecto controverso da história do México, como alguns estudiosos afirmam. A opinião de que os toltecas em si não eram ancestral dos astecas de uma época anterior à sua expulsão de suas terras sagradas pátria.
Os astecas usavam a palavra toltecato para se referir à própria cultura ao artesão. E o escritor-pintor, e algumas teorias sugerem que os toltecas eram aparentados como os maias, como sugerem as semelhanças na arquitetura entre as duas culturas, as primeiras com sua capital em Tula e as últimas com seu famoso centro em Chichén Itzá. As histórias dos toltecas, assim como as dos próprios astecas, são uma mistura de fato e simbolismo religioso. Separar um do outro tem sido um desafio, fonte de desespero entre os mesoamericanistas há bastante tempo. As origens do povo que chamamos de astecas são tão misteriosas quanto as de outros povos. Povos antigos. A palavra asteca se refere à lendária pátria ancestral dos povos mexica Aztlán. Acredita-se que os mexicas migraram para a região ao redor, o que hoje é a cidade do México, por volta de 654 e o 650 numa região do noroeste. México, ou mesmo do sudoeste dos Estados Unidos, na época do caranguejo supernova de nebulosa, alguns historiadores acreditam que a explosão da supernova foi a causa da migração, talvez vista como um presságio que convenceu as pessoas para transferir toda a sua sociedade para o leste. O povo que ficou conhecido como astecas, devido ao mal-entendido de a língua náhuatl, introduzida pelos espanhóis invasores, era composta por várias etnias que falavam náhuatl e que tinham alguns elementos culturais em comum. Eles alegavam ter origem em um lugar chamado Aztlán, que era uma ilha no meio de um corpo de água, provavelmente um lago, chamado em alguns códices de o Lago do Lua. No meio da ilha havia uma pirâmide em estilo mesoamericano, no topo da qual havia uma árvore. Essa social de uma ilha com uma colina ou montanha no centro, representado pela pirâmide, e uma árvore no centro disso e um motivo que nos encontrados em outras partes do mundo, representando um reino mítico organizado ao redor um eixo do mundo. Eles deixaram Aztlán e migraram para um lugar conhecido como Chicomostoc, o lugar das 7 cavernas. Cada uma dessas 7 cavernas era o lar de um dos 7 grupos etníacos, compunham os astecas, dos quais os mexicas eram um. Todos eram falantes de náhuatl. A própria palavra Aztlán tem etimologia incerta. Alguns sugerem significa lugar da brancura, enquanto outros dizem que significa lugar das garras ou até mesmo lugar onde as ferramentas são feitas. Mas o destino final dos astecas era a área conhecida como Tenochtitlán, na atual cidade do México. A ideia de que Chicomostoc era um lugar de 7 cavernas encontra ressonância e simbolismo religioso de outras culturas que enfatiza a importância do número 7, faz referência à imortalidade e a um palácio celestial onde os deuses residem. Residir, possivelmente associado às 7 estrelas da Ursa Maior, que gira em torno da estrela polar. Nos vários códices que chegaram a Thanos, desde a época da conquista espanhola, Chicomostoc se destaca entre os lugares visitados pelos espanhóis. Os astecas em suas migrais, pois, são sempre retratados como subterrâneos. Existe, portanto, uma social com o submundo neste local de 7 cavernas, que também pode ter uma referência astronômica. Os mexicas foram proibidos por seu deus, Huitzilopochtli, de se autodenominarem mexicas. Azteca. O motivo é obscuro, mas pode ter sido devido a um desejo de ocultar a verdadeira natureza de suas origens e a localização de sua terra natal sagrada. Em vez disso, eles eram forçados a se autodenominarem mexicas e a deixar as DEM para sempre. E assim fizeram, especificamente em Charo de Janeiro de 660 de acordo com uma interpretal dos astecas. Calendário, ou ano de Ixtlilxochitl, segundo uma leitura alternativa. Outros códices ainda temos astecas deixaram Aztlán muito antes, no século VIII. Inúmeras interpretais da história da origem dos astecas foram dadas por diversos estudiosos. Alguns se basearam em uma interpretação histórica, outros em um ponto de vista astronômico ou religioso espiritual. A verdade provavelmente é uma combinação de todos esses. O evento astronômico, a observação de uma supernova brilhante, uma explosão nos céus, talvez tenha sido o sinal de que os astecas deveriam partir. Aztlán, mas o desejo de encontrar outro território para sua cultura pode ter sido construindo há algum tempo. O que é certo é que a ideia de sacrifício humano em uma escala massiva, para a qual o termo bíblico seria não apenas inadequado, mas totalmente inadequada, era um fato central da vida asteca e a inspirá-o para isso. A prática é desconhecida. O que se sabe é que essa prática estava intimamente ligada
A ideia de que os deuses necessitavam de infusos constantes de sangue humano para sobreviver. O deus que parecia representar essa necessidade com mais força era o principal. O nome desse deus resiste à interpretação. Parece ser uma combinação de elementos. De duas ideias, a de esquerda ao sul e a de Beija-Flor. Beija-Flor parece uma designação improvável para um deus guerreiro feroz. No entanto, dizia-se que aqueles guerreiros Queos, que morreram em batalha, se transformaram em beija-flores e se juntaram a Huitzilopochtli na vida após a morte. Huitzilopochtli era o deus da guerra e do sol. Em um dos relatos mais antigos de a migração dos astecas de Aztlán, o Códice Boturini, este deus é mostrado como uma cabeça sem corpo sobre um altar, em uma caverna sob uma montanha, falando com o povo. Como mencionado acima, no centro da ilha chamada Aztlán, existe o quê? Aparentemente, trata-se de uma pirâmide clássica no estilo asteca, e está rodeada por outras 6 estruturas, entendidas como hieroglifos para lar ou comunidade. Abaixo do A pirâmide representa um homem e uma mulher. O homem não foi identificado, mas a mulher aparece. Sertimalma, a mãe de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada do Astecas e conhecida como Kukulcan pelos maias. Seu marido era Miscoero, nuvem. Serpente, a força espiritual associada à Via Láctea. Tem havido muito debate sobre a localização de Aztlán e se ela realmente existe de fato. Existiu como um sítio geográfico. De acordo com Cadice Boturini, estava localizada em uma parte norte do México, ou talvez tal ao norte quanto a Califórnia, e o códice é bastante específico, quanto ao tempo que as tribos nomades astecas levaram para chegar a Chapultepec, a área no centro do que hoje é a cidade do México. Essa especificidade. Isso parece descartar as nozes mais românticas de que Aztlán era na verdade Atlântida, ou que os astecas chegaram ao México vindos das Filipinas, como um autor afirmou. Sugerido. Primeiro, uma figura que parece ser um sacerdote asteca ou especialista em rituais deixa-as-deixe. E chega de canoa a Coalcan, o lugar dos ancestrais. Fica dentro de uma caverna. Nesta montanha, que a cabeça do deus Huitzilopochtli é vista suspensa sobre um altar, emergindo de uma máscara de beija-flor. Coal, que também era considerado o local de nascimento do próprio Huitzilopochtli. Parece que o sacerdote recebeu o instruquis do deus para deixar Aztlán neste momento. Precisa assim, temos diversas divindades representadas neste painel inicial do códice. Boturini, começando com Ximalma, que é a mãe de Quetzalcoatl, por sua mãe, marido Mizcoatl, e finalmente o Huitzilopochtli, que é um dos principais deuses dos astecas. Pode parecer estranho aos olhos ocidentais modernos conceber um deus que seja mais importante em um contexto religioso do que os deuses mais antigos que o precederam, mas na prática, pode-se dizer que Jesus Cristo é mais importante, certamente mais popular, e o foco de muito mais atenção, para um cristão do que para Deus Pai, que parece mais remoto e Antigo Testamento, assim como no estudo das religiões abraâmicas. No entanto, no que diz respeito às religiais, é essencial que nos concentremos nesses deuses da origem para que compreender como essas tradições espirituais se desenvolveram inicialmente. Deuses de origem nos apresentam uma coleção de memórias, ainda que vagas, do primeiro contato entre seres humanos e eventos ou pessoas consideradas anômalos ou inexplicáveis, exceto na terminologia de mito e lenda. Elas estabelecem para nós um ponto inicial padrão ou modelo a partir do qual todas as lendas posteriores derivam. No caso dos astecas, suas histórias de origem envolvem uma pátria ancestral, um passado remoto e as divindades ancestrais ou forças espirituais que estão ligadas às estrelas. Eles também praticavam sacrifícios humanos em uma escala sem precedentes, com uma complexidade de argumento existencial, que o sustenta envolvendo energia e vitalidade humanas que, propriamente dito, na crença asteca, pertence ao deus Sol, por exemplo, e que deveria ser devolvido a ele através do sacrifício sangrento de seres humanos, que não precisam ser seguidores, crentes ou membros do culto do deus Sol. Seu único A qualificado deve ser humana e aceitável de acordo com os requisitos da divindade específica a ser invocada. Ximalma, a única divindade que temos certeza estar ligada a Aztlán, foi apreendida de sua casa por Miscoatl, segundo a lenda, que atirou flechas entre ela e pernas, e então a engravidou. Isso foi posteriormente modificado ou expandido para incluir ela a engravidar de Quetzalcoatl ao consumir um pedaço de jade.
As histórias de como os humanos e os deuses foram concebidos têm algo em comum. Comum em muitas culturas antigas. A concepeu raramente ocorre da maneira como acontece com as quais os humanos estão familiarizados. Há sempre um entendimento de que a conceber o envolvimento do divino, seja de deuses ou de humanos, não era resultado da normalidade. Assim como Shimalma engravidou de Quetzalcoatl ao comer jade, assim como a esposa do deus indiano Shiva engravidou ao receber o de Shiva semente. Até mesmo Maria, a mãe de Jesus, etc. Para os astecas, o jade tinha um significado simbólico. Era usado como um eufemismo para a zangue, assim como para o coração. Em crianças, acreditava-se que o sangue e o coral eram importantes para o desenvolvimento infantil. Os corais ainda estavam verdes e muitas vezes a palavra jade é usada para se referir à sua imaturidade e, portanto, puro status. A energia divina estava muito viva e forte em crianças. À medida que as pessoas envelheciam, a energia divina se emaranhava e se distorcia em seus corpos, aprisionando Deus dentro deles. A única maneira de libertar esse aprisionado à divindade se manifestava por meio do sacrifício, e o melhor modo de sacrifício era aquele em que o espírito foi arrancado do corpo, os membros decepados, a cabeça decepada, o coração removido do peito. Assim como os gnósticos, os astecas acreditavam que a matéria era a prisão do espírito. Ao contrário dos gnósticos, os astecas acreditavam que a melhor maneira de libertar o objetivo era destruir a base material na qual estava aprisionado. Poderíamos dizer que eles levou a atitude gnóstica às suas últimas consequências lógicas. O sacrifício tinha que ser violento e sangrento. Não havia envenenamento suave. Não. Mera asfixia. Houve raríssimos casos em que as vítimas morreram esmagadas. Ou esmagado contra uma pedra de Deus, por exemplo. Tinha que haver sangue, pois o sangue era necessário. Era o espírito. O sangue fluía diretamente para os deuses, como serpentes se contorcendo. Os pescoços das vítimas, e de fato as ilustrações astecas retratam precisamente essa imagem de serpentes de sangue jorrando dos pescoços das vítimas decapitadas. Como a deusa Denaândia, Shinamasta, representada como uma mulher sem cabeça, segura uma faca na mão. Mão direita e o crânio decepado na esquerda, exatamente a mesma posição mostrada na imagem. Desenhos astecas, o sangue escorre do pescoço dela em fluxos separados para as bocas, ou as tatas de seus seguidores. Sangue é espírito, sangue é vida. Mais importante ainda, o sangue é de origem divina, não divina. Humano não pertence aos seres humanos, mas participa do divino, do estranho, essência. Esse é o entendimento comum a uma incrível variedade de culturas antigas. Do ponto de vista biológico, sabemos que isso não é verdade. Os seres humanos não podem existir sem sangue. Eles podem existir sem seus membros, com a perda dos sentidos, etc. Mas não sem o sangue deles, ou os corações que bombeiam esse sangue. No entanto, mesmo no atualmente, falamos de membros da família como sendo consanguíneos, ou seja, compartilhando o mesmo parentesco. Mesmo sangue. Falamos de linhagens sanguíneas como se fossem linhagens genéticas, e aí que entra a questão. Essa ideia em particular torna-se mais relevante para o nosso estudo. Muitas pessoas conhecem o motivo da boneca voodoo. Por exemplo, o artefato é usado para curar ou ferir, ou de alguma forma controlar ou manipular outro ser humano através da ação à distância. É moldado o mais próximo possível de o público-alvo desejado, mesmo sexo, mesma aparência geral, etc. Então, e talvez mais importante ainda, algo desse objetivo é incorporado, a fabricação da boneca, geralmente o cabelo ou o sangue do alvo. Isso estabelece uma ligação entre a boneca inanimada e a pessoa a quem se destina. Este é um conceito muito antigo, relacionado ao que os antropólogos chamam de simpático. Magia. Existe uma simpatia entre um objeto e outro, geralmente sugerida pela semelhança na aparência. Se algo se parece com outra coisa, eles pertencem a um mesmo grupo. Estão relacionados pelos sentidos. Portanto, uma ação em um sentido produzirá uma ação correspondente no outro. No caso do boneco voodoo, acredita-se que esfaqueá-lo causa. A pessoa representada adoece e morre. Embora existam muitas explicações para o raciocínio por trás disso, incluindo o foco intenso na boneca como sendo de alguma forma responsável por quaisquer efeitos que ocorrem,
Uma que tem sido ignorada é a relevância do sangue e do cabelo. Para o uso dos fluidos e essências corporais do alvo possa servir para ajudar a concentrar o foco, atenção ainda maior, do ponto de vista do especialista em rituais. É outro aspecto desse ritual que teria permanecido insuspeito até os séculos ante o século, e isso se deve ao fato de que o DNA de cada pessoa é único. Se houver DNA no cabelo, supondo que o folículo esteja intacto, e no sangue, o que o profissional tem em suas mãos, a posse equivale a ter todo o código genético do alvo. Em teoria, seria possível. De qualquer forma, é possível construir um clone dessa pessoa se houver DNA suficiente para permitir a replicação em laboratório e a subsequente fertilização in vitro de um embrião via velóvulo. Existe, no entanto, outro aspecto dessa abordagem genética que apenas recentemente foi proposta uma ideia, e essa é a recém-formulada ideia da consciência do DNA. Em uma série de artigos e apresentais revisados por pares, um pesquisador de Nova York propôs que o DNA não apenas fornece os mecanismos para a humanidade, a consciência se desenvolve através da construção de nossos sistemas nervosos, estruturas cerebrais e sentidos, etc. Mas esse próprio DNA possui um nível de consciência que lhe permite realizar sua função. FUNWA, a teoria de John K. Crandall número 7 foi ampliado para incluir todas as formas de matéria atu. As menores partículas subatômicas. Os estados quânticos foram descritos como revelando níveis da consciência também. Isso se deve à sua definição recentemente articulada de a consciência como resultado das interações entre objetos e sua interação com o ambiente, incluindo energia e forças. A ideia motivadora por trás da consciência do DNA é a impossibilidade de aceitar que o DNA age aleatoriamente. Cada célula do corpo humano, por exemplo, contém DNA idêntico ao de todas as outras células, mas o grau de especialização de cada uma delas varia. Essas células, dependendo dos genes dentro da molécula de DNA, indicam um processo de nível superior cujas propriedades são até agora desconhecidas. A teoria de Grande é que o DNA ela própria é consciente. Isso não significa que a molécula de DNA esteja ponderando sobre o significado da vida, por exemplo. Pelo contrário, o DNA e a própria vida. Subtraia o DNA da Terra e tudo o que restou são oceanos e montanhas. Sem plantas, sem insetos, sem nada. Animais, nenhuma ameba unicelular. E nenhum ser humano. Os detalhes da pesquisa de Grande são complexos demais para serem descritos aqui. Basicamente, ele postula vários níveis ou camadas de consciência, começando com partículas subatômicas como um nível, a consciência quântica ou primordial, átomos como o próximo, atomístico consciência, então consciência molecular ou de DNA, o tipo de organização de interais complexas representadas pelo DNA. Depois disso, vem a consciência humana em si, e a possibilidade de existir uma forma superior de consciência acima da humano, que é, claro, o que os místicos vêm dizendo há milênios. Será possível que povos pré-científicos entendessem essa qualidade do sangue como um tipo de marca de identificação, uma medida de singularidade, bem como uma forma de consciência relacionada ao divino? É evidente que, para os propósitos humanos, para que houvesse sacrifícios no México, as vítimas precisavam ser escolhidas criteriosamente. Se tudo isso fosse necessário, se fosse sangue humano, então qualquer sangue humano deveria ter sido aceitável. No entanto, não foi esse o caso. Qualidades do indivíduo, heroísmo, força, inteligência, poder, realeza, etc. Acreditava-se que eram inerentes ao sangue. O sangue era o portador dessas qualidades, e eram essas qualidades que os deuses desejavam em sacrifício. As vítimas eram escolhidas com base no que chamaríamos de mutais genéticas. Crianças que nasciam com um topete duplo eram especialmente valorizadas. Crianças com características particulares, a beleza era escolhida para o sacrifício. Quanto mais perfeita ou especial a criança, mais provavelmente seria assassinado como oferenda aos deuses. Para uma comparação com outras culturas, podemos observar os desenhos de demônios na literatura europeia, incluindo os grimórios, ou nas pinturas de Hieronymus Bosch, onde são uniformemente representados como humanos deformados, apenas com características fisiológicas humanas suficientes para serem reconhecidas como tal, mas com membros exagerados, torsos retorcidos e, principalmente, cabeças e feias deformadas.
É como se houvesse um reconhecimento inconsciente de que a deformidade física é equivalente a becos sem saída no caminho evolutivo, erros genéticos que ainda podem voltar para nos assombrar. Literalmente, nas obras dos caçadores de bruxas é dada muita atenção ao trabalho da súcubo e do íncubo, duas versões da mesma força demoníaca que parecem representar algumas das mesmas experiências que encontramos na literatura sobre abdus. No Maleus Maleficarum et Cossetis Possetsi, dos inquisidores Henry Kramer e James Sprenger, nos apresenta descrições detalhadas da maneira como os demônios roubam o sêmen de homens adormecidos e transportá-lo para mulheres desavisadas para engravidá-las. Os próprios demônios são esteréis, mas desejam gerar descendentes dessa maneira. A ideia de que uma mulher possa engravidar dessa forma é, de certa forma, blasfema, que lembra a forma como os evangelhos relatam a concepção de Jesus por Maria. A característica mais marcante desses casos é a feiura e a deformidade física. Isso nos parece óbvio ou evidente por si só. Hoje, e isso pode ser parte do problema, pois seria considerado o auge de chauvinismo e insensibilidade em declarar como atraentes aqueles que a sociedade considera pouco atraentes, espiritualmente corruptos ou descendentes de demônios. No entanto, beleza e feiura são metáforas para algo mais profundo, uma operação que ocorre no nível genético que está além da nossa compreensão consciente, mas irrompe em momentos de grande espiritualidade. Tensão, como no México Azteca ou na Europa medieval durante a Inquisição, culturas existindo simultaneamente em hemisférios diferentes, até a chegada da Inquisição México da Espanha no século XVI. Esse mesmo conceito ressurgiria novamente durante o Terceiro Reich e a elevada de uma ideia de beleza ariana acima das 10 outras raças particularmente os judeus, considerados uma raça à parte, que eram retratados de maneira muito semelhante a representar os demônios na Idade Média. Nos casos em que a vítima sacrificial representava uma divindade, a vítima ser tratado como um deus. Ele ou ela seria vestido, com roupas finas, alimentado, com banquetes suntuosos, refeias, adornadas com a máscara e outros acessórios da divindade, e finalmente levado ao altar de sacrifício com toda a pompa que o próprio Deus esperaria. Será que isso, na visão dos astecas, criou uma situação em que o sangue humano? Será que a vítima foi imbuída das qualidades do Deus? Isso foi instintivo? Compreendo do que Grande chama de consciência do DNA, mas ao contrário, a consciência influenciando o DNA. Seria esse o modelo para a ideia do voodoo? Boneca, neste caso uma imagem de um deus em vez de uma pessoa? No México, após a ocupação espanhola, após a conquista e a supressão de sua religião, os devotos mexicanos passaram a adorar os deuses antigos em segredo. Eles faziam bonecos representando os deuses, objetos que eles podiam fácil de esconder. No complexo sistema de mitos dos astecas, o sangue de um substituto morto seria zelo especialmente valioso para o deus que está sendo representado. Caso contrário, por que ir a todos os problemas? Não era o sangue da vítima antes de ela ser consagrada ao serviço divino que era valioso, mas o sangue obtido somente após a vítima havia sido tratado como um deus. Essa manipulação da consciência da vítima foi reproduzido nas células da vítima, na fisiologia da vítima, no sangue. Para que fique claro, não era apenas a morte que se desejava. O aparecimento de o sangue era necessário. A essência divina de alguém não era liberada para retornar ao seu divino. Origens na morte, mas também no desmembramento, decapital, e visceral e extração do próprio coração. E uma medida da sofisticação desse ritual, o fato de ninguém ter considerado o sacrifício do Deus representava o assassinato do próprio Deus. Os astecas não eram matar seus deuses, eles estavam os apaziguando. Eles precisavam elevar o ser humano. Sangue é o status de sangue divino, e isso só poderia ser feito mudando o status da vítima, de humano a divino. Existe alguma razão de ser evolutiva por trás dessa prática hedionda? Como veremos com mais detalhes no livro 3, a ideia de panspermia, embora sugerido no século XX pelo codescobridor da molécula de DNA, Francis Crick, tem raízes em ideias antigas sobre as origens da humanidade. Como vimos em capítulos sobre a Sumeria, sua epopeia da criação envolve seres humanos criados a partir do sangue de uma deusa morta, Tiamat. No ritual cristão da missa, o vinho é cerimonialmente transformado no sangue de Jesus e consumido. O compartilhar do sangue é o compartilhar.
De essência espiritual. O sacrifício de uma criatura e o derramamento de seu sangue são o retorno dessa essência à sua fonte. No caso dos astecas, assim como no olmecas e maias, a fonte é divina, os deuses que pertencem a uma outra era. Universo, uma categoria diferente de existência, chamada pelos astecas de Palácio do Sem Carne, participem da nossa de forma invisível, espiritual, porém inextricável. Devotos astecas, ao se aproximar de um santuário dedicado a um de seus deuses à beira da estrada, por exemplo, cortaria eles mesmos e pingam um pouco do seu sangue sobre as pedras como oferenda. O que é isso? O significado de ser humano está intimamente ligado à divindade e às origens divinas. Não como seres idênticos, mas criados para propósitos que transcendem nossa compreensão. É somente participando nos mesmos do processo criativo é que nos tornamos gradualmente quem somos, cientes da razão da nossa existência. Essa identificação do sangue com a espiritualidade tornou-se um obsesso entre os astecas. Embora haja evidências de que os olmecas e os maias também praticavam sacrifício humano, e por muitas das mesmas razões, os astecas levaram esse ritual para tal ponto que se tornou o ponto central de sua cultura e a base para toda uma sociedade. Vocabulário ritualístico. O calendário asteca era consultado para determinar os melhores dias para rituais específicos. Tipos de sacrifícios e para vítimas específicas: homens, mulheres, adultos, crianças. Alguém poderia acreditar que os governantes astecas e a elite foram poupados do sofrimento de serem massacrados. O topo dos altares já estava encharcado com o sangue dos inocentes, mas não. Ninguém era imune. Qualquer um poderia ser escolhido para ser sacrificado em algum momento, ou morrer em batalha. Morrer de doença ou velhice era considerado vergonhoso. Os magos, por exemplo, deveriam ser sacrificados quando atingissem a idade de 50 anos. Os prisioneiros eram feitos em batalha e sacrificados, em outras ocasiões ou para diferentes rituais. As vítimas eram simplesmente compradas nas cidades e vilas sob controle asteca. Como vimos, algumas vítimas estavam vestidas com túnicas e máscaras específicas de um determinado período, certas divindades, e eram tratados como realeza antes de sua execução. Também era comum, em muitos casos, obrigar as vítimas pretendidas a beber uma bebida alcoólica, forte ou drogas pouco antes do sacrifício, para que não entrassem em pânico ou tentassem se libertar, o que seria considerado um mau presságio. Em alguns festivais, centenas de vítimas eram sacrificadas. O relato afirma que até 104 pessoas foram sacrificadas durante uma celebração sangrenta, a consagração do Templo Maior, no que hoje é a cidade do México, um número que é certamente um exagero ou um erro de cálculo, mas que mesmo assim fornece ter uma ideia da dimensão do assassinato ritual que estamos estudando. Em alguns casos, os corpos eram quebrados em rochas ou facas rasgavam a pele. Uma importante divindade asteca era Xipitotec, o esfolado cujas estátuas o mostram vestindo faixas de pele humana que havia sido arrancada do corpo da vítima. Em outras palavras, os astecas divinizaram o horror. O problema com tudo isso é o fato de que a fixação dos astecas pelo sangue, sacrifício, desmembramento e decapital, e a associação desses elementos com relação à espiritualidade e à divindade. Alguns dos práticas profundas do xamanismo, bem como formas de budismo indiano e tibetano, envolvem esses mesmos elementos, embora não na realidade, mas como facetas de práticas meditativas e experiências iniciáticas. A prática tibetana de decode, por exemplo, envolve todas essas imagens violentas, são usadas como forma de destruir o ego por meio da visualização intensiva. Segundo Mircea Eliade, os chamas siberianos passam por essas mesmas experiências. Durante períodos iniciáticos passados sozinhos na floresta, seus órgãos internos são removidos, lavados e reinseridos em seus corpos, por exemplo. Tinha uma imagem igualmente assustadora. Seu corpo nu, seios pendentes, oscilando a língua e o colar de crânios são outra deificação do horror. Ela também é mostrada segurando uma cabeça decepada em uma mão e uma espada ou faca na outra. Seu templo em Calcutá, o Kaligat, por vezes fica inundada com o sangue de animais sacrificados. Ela é frequentemente retratado como estando de pé sobre o cadáver de Shiva em um terreno carnal, assim enfatizando seu aspecto de movimento e energia. Shakti, em contraste com a estagnal de Shiva e natureza contemplativa.
os dois sendo necessários para criar cão. No cristianismo, o símbolo mais famoso é o da cruz, instrumento de tortura e morte. O corpo de Cristo foi pregado, e uma imagem central. Em praticamente todas as igrejas católicas do mundo, uma imagem de tortura e assassinato. E sangue. Essas cenas horríveis são vivenciadas virtualmente em grande parte do mundo. Mas na cultura asteca elas eram vivenciadas na realidade, seja como vítima, submetendo-se ao processo sacrificial cada vez mais imaginativo, ou como sacerdote, cometendo sacrifício ou como observador, um membro da congregação asteca, testemunhando esses eventos muitas vezes ao longo da vida. Os deuses Celes próprios estavam vestidos com pele humana ou adornados com crânios e corpos humanos, partes e manchadas com o sangue dos altares. Imagine o assassino em Serria-Die, a inspiração para a psicose, ser adorado como um deus. Hannibal Lecter como Jeová, o elemento essencial de todas essas práticas, desde os ritos sangrentos dos astecas às meditais de códigos tibetanos, e o reconhecimento explícito de que os seres humanos são inferiores aos seus deuses invisíveis e essa inferioridade encenada em rituais, que enfatizam a inadequação humana. A autoflagelau. Ambas a espiritualidade, real ou virtual, varia amplamente entre essas formas, sugere um certo grau de a aversão a si mesmo, inerente à condição humana, a simplesmente espantosa. Existe apenas um aspecto recuperável, até mesmo salvífico, da existência humana, e esse é o sangue. O sangue é o único produto humano que os deuses desejam. Ele representa para os astecas a qualidade de Istli, ou a energia ou o calor do sol. O assassinato ritual libertou o Istli da prisão da carne e permitiu que ele retornasse aos deuses. Algumas iconografias astecas retratam o sangue das vítimas voando para cima, em direção a Zeus, como se retornasse ao seu lar no Palácio do Sem Carne, numa espécie de ascenso vampírica. Como os seres humanos estabeleceram essa conexão entre si e o divino? Na verdade, é praticamente a única maneira pela qual os humanos interagem com esses seres. Seres invisíveis. Deuses em todos os lugares exigem sacrifícios. Caim sabia disso quando matou Abel. O único erro que ele cometeu foi escolher seu próprio irmão como sacrifício. De ciúme, isso significava que o sacrifício era dividido entre uma oferta a Deus e uma satisfação para si mesmo, e Deus não gosta de compartilhar. Esperava-se que Abraão sacrificasse seu filho, Isaque. Ao longo do Antigo Testamento, as tribos semitas estavam constantemente em meio a conflitos de massacre, matança e sacrifício. De fato, há até mesmo uma referência enigmática a sacrifício de crianças em Shodo Baistasmente Quatriato, onde Deus diz a Moisés: não retenham ofertas de seus celeiros ou de seus recipientes. Boque deve me dar o primogênito de seus filhos. E em Ezequiel Sisaishi é Het Podaim, Deus se queixa a Ezequiel das iniquidades do povo. Judeus, o que levou ao seu cativeiro na Babilônia, e tu tomaste os teus filhos e filhas que me deste à luz e os sacrificaste como alimento aos ídolos. Boques massacraram meus filhos e os sacrificaram a ídolos. As vises de Ezequiel ocorreram no século VI para Asiá, aproximadamente na época da queda do Império Olmeca no México e o início dos impérios Maia e Zapoteca culturas. Ele está registrando uma acusada de sacrifício infantil, bem como prostituição no templo e outros crimes religiosos, estavam ocorrendo em Jerusalém na época da conquista daquela cidade pelos babilônios. Isso é mencionado para enfatizar o fato de que o sacrifício humano era praticado entre os povos que nos legaram as religiões abraômicas, bem como entre aqueles em Músco, Índia, Grã-Bretanha, África e outros lugares. E uma característica humana, uma compulsão que os historiadores têm se esforçado para explicar. Para que se possa dar algum sentido a isso a partir de uma perspectiva, do ponto de vista científico, seria necessário assumir uma posição externa às culturas em questão. Investigado, o que, neste caso, significa uma posição fora da própria cultura humana. E não é razoável esperar que uma pessoa descendente de uma cultura que quem pratica o sacrifício humano seria capaz de investigá-lo sem ideias preconcebidas. Isso influencia a análise, já que seria difícil identificar uma cultura ou raça no planeta que não praticasse sacrifícios humanos em alguma medida. Nós necessitamos da assistência de um antropólogo externo ao nosso sistema. Este ponto dessa visão afirma:
na prática que os seres humanos são incapazes de se analisarem de acordo com qualquer perspectiva. Grau significativo, e isso pode ser verdade. Parece que concordamos que assassinato é errado, que matar inocentes é abominável, que a paz é o estado desejado. E, no entanto, ainda somos incapazes de alcançar qualquer grau de controle sobre nossos instintos mais básicos. Compulsazes. Isso parece indicar ou uma falha na autoanálise ou uma vulnerabilidade que foi programada em nossos genes. Por mais fantasioso que isso pareça, vejamos as evidências que todo esse sacrifício sangrento sugere. A história das civilizações do mundo é um banquete em constante movimento. Embora o lugar de destaque seja a Mesopotâmia, foi considerado o berço da civilização e o local dos primeiros assentamentos. A cultura registrada, a dos Sumérios, agora sabemos que a sociedade humana prosperaram em todo o mundo ao mesmo tempo que as cidades-estado sumérias. Descobertas arqueológicas recentes na América do Norte e do Sul comprovam que culturas já existiam nesses continentes desde o século XII. Os petroglifos de Winnemucca, em Nevada, foram datados aproximadamente dessa época, com gravuras rupestres representando folhas, uma roda ou disco solar e outras figuras geométricas. Não havia vestígios de escrita, nem tabuletas cuneiformes, nem rolos de papiro. Mas o nível de sofisticação necessário para conceber, projetar e executar essas gravuras indicam um nível de civilização mais elevado do que se imaginava anteriormente para aquela região. Tempo na América do Norte. O mesmo se aplica à América do Sul, onde há evidências de habitat humana. Descobriu-se que isso ocorreu há mais de 25 mil anos antecedendo a suposta migração de pessoas da Siberia através do Estreito de Bering e descendo a costa da América do Norte entre Tripornais e Centipornais. Paleontólogos descobriram evidências de habitat humana no Chile, Brasil e Uruguai, que mostram que essas áreas eram povoadas entre 1505 e 355 anos atrás. Essas descobertas não apenas desafiam a teoria predominante de Clovis de que humanos de ascendência asiática chegaram às Américas do Estreito de Bering há reciprocamente com anos, mas também desafiam teorias sobre a composição racial desses primeiros habitantes com base em DNA e outras métricas, sugerindo elementos de ancestralidade não asiática. Há até evidências de que alguns DNA idênticos aos encontrados entre os beríngios, isto é, aqueles que supostamente viviam na Beringia. A área é agora inundada pelo Estreito de Bering, que formaram o grupo étnico-grupo, que povoou as Américas durante o chamado período Clovis, foi descoberto entre os islandeses. Isso está alimentando especulais de que uma raça vivendo nos americanos viajaram para a Islândia por volta da época das expedições nórdicas ao que é hoje o arquipélago islandês. Agora a Groenlândia, Canadá e o Nordeste dos Estados Unidos. Alternativamente, poderia haver evidência de que pessoas da Europa visitaram a América do Norte 1000 anos antes Colombo, ou mais longe. Isso significa que não há como identificar definitivamente uma origem. Ponto crucial para a civilização humana. A isso se somam os mistérios que cercam Mohenjo-Daro e Göbekli Tepe, e você terá ambiguidade suficiente para várias vidas de pesquisa. E frustra-o. No entanto, outra fonte de dados arqueológicos é o genoma humano. Nada é perdido no banco de dados genético. E o registro fóssil também nos mostra como rastrear a humanidade. Ancestralidade remonta a milhares de anos, aos primeiros hominidés da África. O que é? E os fósseis não nos mostram, pelo menos não no momento com os recursos que temos disponíveis. A tecnologia e a influência da cultura. E certamente não nos mostram isso. Possibilidade de contato com seres ou entidades, fabricação de ferramentas, comunicação, mobilidade de entidades que não eram humanas, isto é, nem neandertais nem cromagnons, que se separaram há cerca de tracembelianos ou mais e desenvolvidos em linhas independentes. Pesquisas sobre as origens da consciência indicam que ela existe há cerca de 0 por remessatonos milhares de anos atrás, durante o período cambriano. Mas isso depende de como você define consciência, que, como vimos, é controversa. Neste estudo recente, era proposto que a base genética da consciência teria que incluir o desenvolvimento de um cérebro e um sistema nervoso, e que isso ocorreu entre os vertebrados durante o Cambriano, com o desenvolvimento de um sistema óptico, também como um cérebro tripartido rudimentar. E isso, é claro, não é idêntico ao que nós
Os humanos consideram a consciência. A criatura acreditada como a primeira entidade consciente, o vertebrado, é a lampreia. Os teóricos dos antigos astronautas gostam de especular que extraterrestres desceram do céu em algum ponto ao longo das linhas de desenvolvimento dos humanos modernos, isto é, descendentes deus Cro-Magnon, se não os próprios Cro-Magnon, influenciaram o comportamento humano, ensinando tecnologias como metalurgia, agricultura, astronomia, etc., e em tal desapareceram novamente. Eles apontam para vários sítios arqueológicos como evidência de um contato direto com extraterrestres ou conhecimento de tecnologias alienígenas, desde então perdidas ou ocultadas. Às vezes eles expandem essa teoria para incluir o modelo de Zecharia-Sitchin, que é que os alienígenas criaram a raça humana como uma raça escrava, projetada para servi-los em mineraço e outras atividades. A epopeia da criação sumeria, como vimos, poderia ser interpretada dessa forma até certo ponto, mas isso significa que teria ocorrido há muito tempo. Após a semeadura do nosso planeta com DNA, há centenas de milhares de anos, e o desenvolvimento de formas rudimentares de consciência em vertebrados, por volta de 20 milhas de anos atrás. A comparação feita por Sitchin entre os nefilins bíblicos e os sumários, a teoria dos Anunnaki é tênue, na melhor das hipóteses, como já foi discutido em nosso capítulo sobre a Sumária, se nós aceitar como teoria a existência de intervenção extraterrestre na evolução do ser humano, ou raça em algum ponto de sua linha do tempo genética, desde os primeiros vertebrados até os primeiros primatas aos Cro-Magnons e Neandertais, e dá a civilizar-se a Suméria fosse o país, então deveria haver evidências disso no código genético. Por acaso, pode haver, como discutiremos mais detalhadamente no livro 3 desta série, 2 pesquisadores em astrofísica, astrobiologia, cosmologia e matemáticos no Cazaquistão afirmam ter identificado evidências no código genético, o que aponta para uma origem fora do planeta. Suas pesquisas NONI foi publicado pela primeira vez em Decipelatris e desde então, eles publicaram mais artigos sobre o assunto. A teoria deles APIA seguinte com base na matemática da estrutura genética, que segundo eles, incorpora sequências não aleatórias, e que em particular fazem uso de uma notação simbólica para zero, o codon de parada. O conceito de zero como um marcador de posição em sistemas aritméticos, P relativamente um conceito recente na história da humanidade. Os egípcios conceberam o zero e o utilizaram em sua civilização. O projeto arquitetônico como ponto de partida, representado, curiosamente, pelo símbolo de um coração e traqueia. Geralmente atribui-se a Ande ao mérito de ter dado ao mundo o conceito de zero, como um número, mas também foi usado muito antes no México. Entre os Olmecas, os Maias e os Aztecas usavam o calendário para calcular a contagem longa do seu sistema de calendário. Assim, dizem os pesquisadores, o uso do símbolo zero no sistema de codificar genética indica algo não aleatório e deliberado, a presença de uma mensagem. Do ponto de vista dos teóricos dos antigos astronautas, isso sugeriria que nosso código genético, ou alguma parte dele, é uma herança dessa suposta fonte, e isso carregamos conosco o conhecimento dessa identidade alienígena como algo inextricável. Parte do nosso próprio ser. Em outras palavras, somos marcados, de certa forma, com isso. Marca indelével de servidal, uma espécie de marca da besta. A conclusão que tiraram disso isso significa que só somos úteis na medida em que servimos aqueles que nos criaram. Caso contrário, corremos o risco de sermos descartados. Ou pior, assim como os CEOs de um grande império industrial, as forças alienígenas responsáveis por nossa existência olharem com desdém para qualquer tentativa de seus funcionários de formar um sindicato. A última coisa que os criadores de qualquer produto precisam é que seus produtores formar alianças que ameacem o status quo, que permitam aos servos construir as suas próprias castelos. Além disso, não há necessidade de um produto que dure para sempre. Planejada obsolescência programada está presente em muitos produtos. E por que os seres humanos deveriam ser diferentes? Diferentes! Como sabemos, não somos. Nossa obsolescência é planejada. Podemos aproveitar algumas oportunidades. Mais anos são extraídos da codificação a cada século. Mais ou menos, mas nosso destino já está predeterminado. Mamma Ratas trevou certa vez em um contexto ligeiramente diferente,
A culpa, meu caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos. Por que não considerar a possibilidade de que a verdade esteja em algum lugar entre esses dois extremos? Há um crescente conjunto de evidências que demonstra que nosso código genético veio de em outro lugar, seja por um impacto de asteroide ou algum outro evento extraterrestre. Isto é a posição de Francis Crick, um dos descobridores do DNA. Que os genes poderiam uma possibilidade de terem sido semeados por outra raça de seres certamente possível, até provável. Isso não elimina a possibilidade de o planeta ter sido visitado em tempos antigos. No entanto, qual teria sido a real desses seres humanos ao se depararem com sua raça criadora pela primeira vez? Estamos propondo que esta visita teria foram criados pelos próprios criadores e não por alguma outra raça alienígena, embora as chances sejam boas. Que compartilharíamos algum material genético em comum, talvez do mesmo fonte. O outro do alienígena? É certo que essa raça seria mais tecnologicamente avançado e por essa razão aparentava ser onipotente e onisciente. Nossa evolução teria ocorrido em um ambiente diferente em alguns aspectos. Respeitos do ambiente materno, o que teria resultado em significativas diferenças fisiológicas. É perfeitamente possível que a própria mortalidade humana seja resultado da adaptação genética exigida pelo ambiente na Terra, uma mutauema, sequência genética que leva ao processo de envelhecimento, talvez. Ou, alternativamente, a mortalidade fazia parte da codificação original. Aos olhos desses supostos criadores, então, somos um experimento bem-sucedido ou uma. Falhou? Talvez sejamos ambos. O exemplo do sacrifício de sangue, praticado em escala global, parece ser um reconhecimento de nossa dívida para com o Criador ausente. Este Criador deseja o nosso sangue. Ou pelo menos é assim que o entendemos. Nosso sangue não nos pertence. Ele pertence a alguma outra entidade. Nosso sangue é a essência divina, alguma codificação específica de nós mesmos. Genes aprisionados dentro do corpo humano, frágil e mortal, encarcerados e a esperar ser libertado, voltar para casa. Próprio-se que algumas das práticas místicas mais profundas dos chamus e os especialistas rituais tibetanos, aqueles que envolvem a interiorização dos sangrentos sacrifícios por meio da meditação e outras práticas, podem representar tentativas de compreender essa necessidade dos deuses vivenciando os eventos psicologicamente e emocionalmente. A meditação de Seucode, como exemplo, pode ser uma forma de passar por isso. Virtualmente, os desmembramentos decapitais e derramamentos de sangue violentos para vislumbrar alguma outra verdade, alguma indicação quanto ao significado ou propósito. Por trás dessa exigência autodestrutiva, de alguma forma, entendemos que esses deuses querem que nos destruamos. Quando o Muma civilizal se torna mais forte que seus vizinhos, quando seu império se estende por todo o continente. Vastas extensões de terra e mar, então começam as autoimolasses. Quando os astecas o império atingiu seu auge nos séculos anteriores à conquista espanhola, tendo apesar de terem subjugado todos os seus inimigos, eles ainda praticavam sacrifícios humanos em larga escala. E quando o sacrifício humano não basta, sempre há a guerra. O avanço do Homo faber, o homem capaz de fabricar ferramentas, significou que a guerra poderia ser conduzida de tal maneira, e com tais armas que uma pequena nação poderia subjugar países muito maiores do que ela própria, com populares e extensas territoriais muito maiores. O transporte por terra, mar e ar foi um grande facilitador. A Inglaterra conseguiu colonizar metade do mundo com sua marinha e a Inglaterra é uma ilha relativamente pequena. Considere a disparidade entre o tamanho da Inglaterra e o tamanho de seu maior país anterior. Colônia, Índia. Quando os espanhóis invadiram o México, fizeram-no a partir de navios que vieram de outros continentes com cavalos em terra firme. Os astecas nunca tinham visto cavalos antes. Eles representavam uma terrível motor de destruir. O que o desenvolvimento dessa ferramenta proporcionou à humanidade foi o extenso da mão, e estendendo a mão além do que normalmente faria. Para sermos eficazes, também expandimos a mente. Nosso alcance aumentou repentinamente a ponto de onde poderíamos ficar atrás de uma colina e apontar uma flecha para outro ser humano à distância, afastá-lo e matá-lo. Ou, usando o sistema de polias e rodas, conseguir levantá-lo. Colocar pedras enormes no lugar com muito menos esforço, muito menos força física do que 10 humanos juntos teriam. Não importava se éramos baixos ou altos, gordos ou magros, em boa forma física ou não.
Uma ferramenta que permitia à mente realizar o que o corpo não conseguia. Na verdade, isso permitiu até mesmo que a mente individual realizasse o que seu corpo não conseguia. Suas próprias capacidades intelectuais limitadas não conseguiam, confiando na tecnologia. Superioridade do fabricante de ferramentas como substituto para nossa própria ignorância individual ou estupidez. Uma arma automática e uma maravilha do conhecimento tecnológico, sua criação exigindo conhecimento de engenharia, física e química, bem como de fabricação e fornecimento de matéria-prima. Depois, acaba nas mãos de alguém com QI limítrofe e possivelmente também com transtorno de personalidade borderline. E a tragédia se abate quando o jovem Anamiko abre fogo contra uma multidão em um cinema. A dimensão dessa tragédia teria sido impossível em tempos anteriores. O mesmo dano teria dependido daquela pessoa atirar algumas dezenas de pedras, com precisão letal sem impedimentos, ou talvez espancando uma dúzia de pessoas à tua morte com sua própria pelemãos. Não é algo que nossa juventude imaginária teria considerado, muito menos encenada, mas uma ferramenta a torna possível e de muitas maneiras inevitável. A arma, como dizem que é o grande equalizador. Outros avanços tecnológicos, como máquinas de cerco, tanques avies e as bombas mudaram para sempre a natureza da guerra, transformando-a de uma luta entre duas tribos ou clãs, sobre recursos para uma das ideologias de outros lados do mundo, de comércio e interesses econômicos incompreensíveis para o outro, ao uso do terrorismo como títica. Minar a coragem e a vontade do oponente através do uso de golpes direcionados. Ataques contra populares não combatentes usando as mesmas ferramentas tecnológicas ou as mesmas armas que os maiores exércitos das nações mais poderosas. Sempre as justificativas para ir à guerra. Aqueles que perdem a vida são geralmente os mesmos que seriam sacrificados nos antigos rituais astecas, jovens e mulheres e crianças inocentes. Em outras palavras, as mais férteis, as mais fortes, as mais capazes de qualquer sociedade. Falamos de nossos soldados fazendo o sacrifício supremo, sem perceber o quão apropriado esse sentimento realmente há e sem admitir quem é responsáveis pelo sacrifício. Conduzimos guerras quase levianamente, usando a nação como arma. Segurança como justificativa até mesmo para a invasão de países do outro lado do oceano. Mundo, países com recursos e materiais limitados e que por si só não representam nenhuma ameaça. Ameaça militar. E depois nos perguntamos por que assassinatos estão acontecendo diariamente, a cada hora dentro de nossas próprias fronteiras, com nosso próprio povo se matando. Nos somos impotentes para nos defendermos de nós mesmos. Sabemos que existem outras possibilidades, outras maneiras de ver o mundo, mas são incapazes, ou talvez até mesmo relutantes, em comprometamo-nos com as alternativas. Legis de filósofos, gerantes de cientistas, sucessos de apóstolos, e a raça humana não está mais avançada do que isso estava presente no início da história registrada. Isso é intencional? Se o DNA possui consciência, será esse o objetivo de sua genialidade? Organização complexa? Somos fabricantes de ferramentas. Os construtores de máquinas. Os últimos 10.000 anos foram prova disso. Nós não somos os criadores da consciência. Em vez disso, nos a criamos. A consciência fica em segundo plano em relação à das máquinas, sem perceber que as próprias máquinas podem representar uma forma de consciência. Que compreensão nós temos disso? Temos nossa própria realidade, não a realidade dos cromossomos e dos produtos químicos dos fótons e gravitons, mas a realidade da nossa existência. O nosso propósito é limitada, circunscrito por um poder que não escolhemos. Como mencionado anteriormente neste capítulo, para entendermos o processo de criação, precisamos participar dele. Nós mesmos. Nossa necessidade de máquinas pode ser uma expressão de uma compreensão mais profunda de quem somos. As máquinas que vemos, aquelas que nos dizem que não estão realmente lá, podem que seja a inspiração que precisamos para dar o próximo passo na nossa construção. Temos pressentido isso, quase desde o início de nossa história conhecida, mas não conseguiram derrotar o programa genético. No entanto, como veremos a seguir, volume, começando no século XX, fizemos uma escolha deliberada e consciente e decisa de desvendar os segredos da mente humana e penetrar o véu de consciência, mesmo quando criamos as ferramentas mais poderosas conhecidas pela humanidade, ou máquinas não de alegria, mas de destruir isso em massa.
Sabemos disso. De alguma forma subconsciente, em nível subliminar, sabemos que isso não pode continuar. Sabemos que nosso tempo está se esgotando. Está acabando. Sabemos que fomos enganados. Sabemos, assim como os astecas condenados, que fomos escravos de deuses mortos.